Essa literalmente é a rotina que me fez sair do CLT e começar a ter um trabalho fora do sistema, fora dessa corrida de ratos. O que a maioria das pessoas pensam que é errado, isso não foi tão difícil quanto parece. É uma fórmula simples. Eu vou abrir o jogo aqui com vocês, eu vou explicar tintim por tintim como que eu penso hoje em dia que eu tenho mais tempo e como que eu pensava quando eu era CLT e o tempo era mais curto. Então vamos lá, eu era CLT ali mais ou menos em 2021, quando eu parei de ser CLT, e aí eu comecei a ter outras rendas, né? Que aí eu abri uma empresa e comecei a tocar também meu projeto sobre ser autodidata. Eu comecei a monetizar esse conhecimento aqui que eu aprendi de forma sozinho. E nesse meu tempo aqui, como CLT, como que eu pensava para gerir meu tempo? Eu dividia meus horários em 8, 8, 8. Por quê? 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Então, 8 horas era pro sono, que era sagrado, sempre foi sagrado. Isso aqui, ó, é neurociência, tá? Se você não sabe, uma hora ou outra vai ter aqui nesse canal, mas enfim, procure saber. 8 horas aqui pro sono são sagradas. E aí eu precisava trabalhar, né, aqui durante 8 horas e eu teria 8 horas livres, por assim dizer, né, para fazer meus afazeres, para tipo escovar o dente, pentear cabelo, comer, dormir não, né? Às vezes um cochilinho, ler meus livros e etc. Então aqui eu pensava, pô, isso aqui não tem como eu mexer. No sono, as 8 horas são cravadas. Dentro do meu trabalho, como eu posso otimizar o meu tempo? O que eu posso fazer para eu ficar mais inteligente e arrumar algum tipo de conhecimento que as pessoas não têm, que eu possa vender, que eu possa fazer alguma renda extra, mesmo trabalhando, mesmo estando ali fisicamente. Aí eu percebi que o meu trabalho era um trabalho manual, e onde eu tinha ali mais ou menos um privilégio, de poder usar fone de ouvido, e eu comecei a trabalhar e peguei o costume de escutar audiolivros enquanto eu trabalhava. Eu escutava podcasts enquanto eu trabalhava. Eu via vídeo no YouTube, mas não qualquer vídeo besta. Eu deixava ali rolando algum vídeo que alguém ensinava, tipo esse aqui que eu faço hoje em dia. Eu botava lá para me escutar de algum especialista em algum assunto que poderia me ajudar de alguma forma. Então, basicamente, trabalhava minhas 8 horas, tirava meu salário mínimo e eu ficava um pouquinho mais inteligente. Tinha dias que eram cansativos. Tinha dias que eu deveria dedicar muito mais tempo para prestar atenção no que eu estava fazendo ali, mesmo que era um trabalho um pouco mais manual. Mas a maioria das vezes, eu não ficava de papinho com um amigo, eu não ficava de papinho com o chefe, eu só ia lá, fazia o meu trabalho e ia embora e ficava focado em aprender, em ter algum conhecimento. As 8 horas que me restava, eu continuava com o meu plano, só que agora, coisa um pouco mais profunda. Porque eu tinha tempo de pesquisar em livros, porque eu tinha tempo de produzir alguma coisa, fazer um curso, fazer um e-book, ou enfim, qualquer coisa aqui. Nessa época aí não era muito estourado de fazer isso, né? Mas o que eu produzia era textos. Então eu fui aprendendo a ficar bom em escrever, em falar um pouco. Na época que minha comunicação era bem ruim. Eu era mais assim, eu tinha um conhecimento bruto, eu não tinha tanta didática. Mas de qualquer forma, percebe que mais ou menos umas 16 horas da minha rotina eram dedicadas apenas a conhecimento. Então o meu cérebro estava expandindo infinitamente, enquanto as outras pessoas, por exemplo, do meu trabalho, eles ficavam aqui, ó. Eles aprendiam malemar a função deles no trabalho. Isso aqui eu acho que é replicável em todo o trabalho? Não, não acho que é replicável em todo o trabalho. Então, se você não conseguir, de alguma forma, aprender, nem que seja com o seu patrão ou com um colega seu que é mais inteligente ou mais vivido que você, tudo bem. Então, você descarta essas 8 horas e você trabalha em cima dessas 8 horas aqui. Porque se você não sair para beber, não sair para fumar, não sair para ficar com menininha, não sair para ficar de bagunça, você provavelmente vai ter 8 horas todo santo dia, e se você trabalha realmente numa escala 6 por 1, você ainda vai ter um dia de folga que você pode trabalhar ali umas 12 horas estudando, tipo, intercaladamente, né, etc. Mas aqui trabalhando 8 horas, geralmente eu trabalhava 5 por 2, né, eu fazia meio período às vezes no sábado, mas eu trabalhava 5 por 2, então eu trabalhava muito bem o meu tempo. Isso aqui começou a mudar totalmente a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a ter muito mais conhecimento que as pessoas ao meu redor. Eu comecei a ter mais senso crítico, mais interpretação de texto. Eu comecei a aprender um pouco mais a ter didática. Por eu ser autodidata, eu comecei a criar valor sobre mim mesmo. É como se eu tivesse uma marca pessoal. Quanto mais eu aumentava essa marca pessoal, mais eu ia valer dinheiro. Isso começou a aumentar as minhas horas também. Não no trabalho, mas fora dele. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento que as outras pessoas não tinham, porque eu acumulei ele. Então aí as pessoas começaram a me pagar para eu dar aula,
para eu ensinar alguma coisa que elas não sabiam. Por quê? Porque eu aprendi de forma autodidata, sozinho. Eu peguei um livro, eu peguei alguém que sabia, entrei no YouTube, aprendi com eles, mandei mensagem, troquei ideia pessoalmente. E eu trabalhei sempre em cima dessa marca pessoal. E aí, depois que eu consegui sair de CLT e consegui abrir minha empresa, vocês acham que alguma coisa mudou? Sim, mudou. Porque agora eu não preciso mais trabalhar em cima de 888. Esse aqui continua sendo o meu sono e agora eu trabalho em cima de 1248. Então, o que já me dava dinheiro, eu queria exponencializar. Por quê? Porque eu não quero voltar para o CLT. Eu quero fazer mais dinheiro de uma forma que eu gosto, estudando o que eu gosto, da forma que eu quero, com a liberdade que eu quero. Então, eu trabalho 12 horas com conhecimento, trazer vídeo para o YouTube, trazer conhecimento para os meus alunos, trazer conhecimento para a minha mentoria, para os meus mentorados, trazer um conhecimento para criar um curso, para criar uma marca pessoal mais forte. Essas 4 horas aqui é para manutenção da minha empresa, que hoje em dia já anda praticamente sozinha, tranquilamente, e as 8 horas é para o meu sono. Então, no final das contas, a gente trabalha para ir aumentando isso aqui, porque isso aqui é uma fórmula que, quanto mais aumenta aqui, mais aumenta meu ganho, é um investimento de tempo. Então, às vezes você pode ter R$0, mas você tem acesso à internet. Então você já pode ser autodidata e começar essa caminhada. E eu vou ser muito sincero com vocês. Não existe caminho mais libertador. Não existe uma liberdade maior do mundo do que ser autodidata. Porque quem senta lá, por exemplo, numa cadeira de uma faculdade, quem senta ali numa cadeira da escola, ela está sendo induzida pelo aquele conhecimento que o professor trouxe. Mas pensa comigo. Existe um livro, existe um especialista do qual ele escreveu de alguma forma, o seu professor leu e aprendeu com ele e agora ele está ensinando para você. Então você está literalmente terceirizando o conhecimento, quando você pode simplesmente pagar tipo R$30 num livro e ter acesso a esse conhecimento diretamente. Lembra que eu falei que eu assistia podcasts, eu escutava áudios, livros? Então, é várias fontes que você pode ser autodidata e se aperfeiçoando. E o que eu recomendaria para você é trabalhar sempre em cima de camadas. Porque todo assunto que você é curioso e você gosta, ele vai ter uma camada. Então, por exemplo, se você quer aprender sobre ego, você pode aprofundar um pouco mais e aprender sobre subconsciente, se você não souber. E aí você vai perguntando, por exemplo, para uma IA, ela vai te dando o caminho. E você pode ir pesquisando, por exemplo, no YouTube. E aí você vai sabendo, conhecendo especialistas e sabendo quem é inteligente de verdade ou quem está mentindo. E você vai por camadas, você não precisa saber tudo num dia pro outro, mas você vai fazendo uma mini pesquisa e você vai ficando bom em fazer pesquisa. Quanto mais você trabalhar em cima de camadas, melhor você vai ficar em fazer pesquisas e ser mais assertivo, para não confiar em especialista ruim, para entender que tudo que a IA fala, na verdade, ela é uma ferramenta. Então, para que eu uso a IA, né, para melhorar o meu estudo, o meu autodidatismo? Eu uso a IA como ferramenta. Então, se eu quero saber mais sobre ego, eu pergunto para a IA. Quais livros que falam diretamente sobre o ego que eu possa entender mais sobre o assunto? Aí ela vai me dar a opção 1, opção 2, 3, 4, 5 livros. E vai me dar um mini resumo. Eu vou ler mais ou menos como funciona e eu vou escolher. Ah, beleza, então vou ler esse livro aqui. Aí eu vou lá, pesquiso sobre o livro. Ah, o livro é bom, então eu vou ler. Aí eu li mais um livro sobre o ego. E dentro do livro vai existir várias coisas que eu vou ficar curioso e que eu não conheço. Eu não sou especialista em tudo. E aí você vai aprofundando de novo em camadas. Ah, não é só sobre o ego. Agora sobre o ego eu já entendi. Agora eu preciso saber mais sobre o subconsciente. Aí eu descubro que existe o comportamento humano. E aí eu vou aprofundando. Isso aqui não é só pro lado das ciências humanas não, tá? Porque isso aqui é mais simples de explicar camadas nas ciências humanas. Quando você está tentando estudar, por exemplo, uma matemática, uma física da vida, é mais linear, né? Você tem que aprender o A para chegar no B, para entender o C e aplicar o D e etc. Mas não deixa de ser camadas, né? Porque você precisa de um para aplicar o outro e para aplicar o outro e por aí vai. Mas aí eu te pergunto, você já viu esse tipo de conteúdo em algum lugar? Nunca viu, porque ninguém fala sobre isso. Isso aqui é literalmente a nova economia, gente. Porque isso aqui é liberdade. Todo mundo tá querendo sair do CLT. E é só questão de tempo para as pessoas verem que esse conhecimento passivo aí da faculdade não é um conhecimento que vai te trazer muitas coisas do mundo. Você vai ter ali um diploma e você vai ganhar, vai ser um CLT prêmio de ganhar de 5 a 10k por mês. Ah, Diogo, para mim tá bom, tudo bem, mas aí você faz 5 anos de faculdade, aí depois você tem que passar mais um tempão para se melhorar como profissional, e aí você passa mais 5 anos, aí você tem 10 anos, e aí sim você começa a ganhar esses valores aqui.
A não ser que você faça medicina, que aí você realmente já passa 10 anos, né? 5 anos estudando, às vezes 5 anos para passar no vestibular, e aí 5 anos de residência, aí você tem 15 anos, aí você já passa esse valor, aí você ganha 40k. Mas percebe que aqui você passou 15 anos estudando, que às vezes para você ser autodidata, especialista em algum assunto, resolver algum problema, você passaria tipo 1 ano estudando uma coisa a fundo e você resolveria um problema da sociedade. De alguma forma você estaria agregando muito mais que uma pessoa que fica esperando o professor ensinar durante 15 anos. Se esse conteúdo aqui fez sentido, explodiu tua cabeça ou te deu algum norte, se inscreve no canal, comenta aí, que é a maneira que você pode me ajudar de forma ali gratuita, a crescer o canal, a chegar essa mensagem em várias outras pessoas, porque isso aqui dá um trabalho do caramba. Eu praticamente fico sem voz fazendo esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que é muito falado, né? Não existe pausas, eu tenho que falar e ainda mexer aqui minha mão e etc. Então eu acabo ficando sem voz, eu não consigo produzir em massa. Mas é isso, espero que tenha gostado. Falou, pessoal!